Aqui no nosso programa, e a gente está tendo aqui a grata satisfação de receber aqui nos estúdios a Irley Camelo. Ela é enfermeira especialista em gestão em serviços de saúde, saúde pública com enfoque em saúde da família, obstetrícia e saúde da mulher, habilitação em planejamento reprodutivo com ênfase na inserção, revisão e retirada de DIU e implante também subdérmico, habilitação e revisão de DIU com uso de ferramenta de ultrassom. É professora e também titular do consultório de enfermagem Carnaíba, Serra Talhada e Recife. E aqui em Serra Talhada ela atende lá na Clínica Saúde, né? Onde nós temos uma parceria. Estamos trazendo os profissionais, né? Que trabalham lá, né? Que atendem lá na Clínica Saúde. Então deixa eu dar as boas-vindas aqui para ela, né? Para a doutora Irley Camelo. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite para estar hoje aqui conosco na nossa bancada, para a gente falar um pouco de saúde e falar desse tema que é muito importante, que é a questão dos anticoncepcionais de longa duração. A gente vai estar mapeando aqui quais são eles, né? Para que as mulheres possam também interagir com a gente, tirar as dúvidas a partir de agora. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, Tony. Boa tarde a você, boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura. Né, dizer da satisfação que é estar aqui, né? Uma grata satisfação estar aqui para trazer informação de qualidade. Né? A gente sabe que tem muitos mitos, muitas lendas em relação ao uso dos contraceptivos, né? Da satisfação que é fazer parte do grupo Clinicar, né? Assim que eu mencionei que iria abrir um consultório em Serra Talhada, de pronto já fui convidada a fazer parte desse grupo, né? Então, assim, um grupo seleto de profissionais muito preocupados com a saúde, né? Com a saúde de qualidade, com a saúde humanizada que a gente tanto fala hoje em dia. Isso é muito bom. E é uma grata satisfação recebê-la. A gente já teve em outras oportunidades conversando, né, sobre outros assuntos, né? Mas hoje especificamente a gente vai falar da área de atuação aqui da doutora Irley Camelo, gente. Então, olha, as mulheres fiquem à vontade para interagir, tirar alguma dúvida no decorrer aqui da entrevista, tá? Então, para a gente iniciar então, doutora Irley, me diga uma coisa, o que é que nós temos quando a gente fala anticoncepcionais de longa duração? Quais são esses anticonceptivos, né, que estão disponíveis hoje e que têm essa longa duração? Certo. Veja só, Tony, a gente tem uma sigla inglesa, né, que a gente chama os LARCs, que são anticoncepcionais reversíveis de longa duração. E dentre eles a gente tem os dispositivos intrauterinos, que são os DIUs, que aí tem vários tipos, e a gente tem um de cobre, outro isso, tem o de cobre, tem o que a gente chama medicado, que é o hormonal, né, que aí tem os nomes comerciais também, né? A gente chama o DIU de cobre e o DIU medicado, ou o DIU não hormonal e o DIU hormonal, porque esse DIU medicado, ele é medicado com base em hormônio feminino, que é produzido pelo nosso organismo. E aí a indústria farmacêutica produz isso de forma sintética, e aí quando é feito a introdução no útero, ele tem todo um mecanismo de ação. E a gente tem algo muito moderno hoje, que é o implante subdérmico, que algumas pessoas chamam de chip, que ele é feito no braço da mulher. Ele é colocado de forma subdérmica, abaixo da camada da pele. Que é aquele Implanon, é? Implanon, isso. O nome comercial não tem problema de dizer, né? Porque é o único que é comercializado no Brasil. Eu não sabia, pensei que o nome dele era Implanon mesmo, mas na verdade é implante subdérmico. É o nome no Brasil, comercial, né? Isso. No Brasil, o único que a gente tem comercializado é o Implanon. Então é como todo mundo o conhece. Então hoje nós temos esses implantes, né, na subdérmico, né, na pele, né? Isso. O DIU, né, e com as suas variações, aquela utilização de injeções. As mulheres estão deixando de usar, né? Que não tinha antigamente, que tomavam injeção que passava 30 dias, né? Isso, a gente ainda tem. São os métodos contraceptivos de curta duração, que são as pílulas de uso diário, são os contraceptivos injetáveis. Alguns duram 30 dias, outros duram 90 dias, certo? Então, hoje a gente percebe que a mulher, ela vem ocupando um outro cenário, né? Na sociedade, ela precisa trabalhar, ela precisa cuidar da casa, e ela vem ocupando espaços e a vida dela fica muito conturbada. Então, essa tomada de dose diária
Acontece muito do esquecimento, né? De você esquecer de tomar a dose. Então, as mulheres hoje, elas estão procurando algo que seja mais seguro e que seja duradouro. Imagina você colocar um implante subdérmico e ficar 3 anos para poder fazer a troca. Então, assim, é uma situação muito mais confortável, muito mais tranquila, inclusive psicologicamente. Você não fica naquela tensão de, eita, esqueci, deixa eu olhar se eu tomei, eu já tomei hoje. Então, assim, isso consegue te dar não só uma tranquilidade contraceptiva de que você vai passar 3 anos sem adquirir uma gravidez indesejada, mas também um conforto psicológico, um bem-estar melhor. Isso está contando muito, né? As mulheres estão, como a doutora falou, estão ocupando mais espaços, né, na sociedade, e isso é muito válido, né? A mulher há muito tempo que luta, né? Eu sempre falo que essa luta das mulheres era uma luta recente, né? Só tem 90 anos da conquista do voto, né? Do direito ao voto, né? Então é algo que as mulheres estão em busca, né? Então elas estão ali tentando logo, né, se estabelecer, né, profissionalmente, financeiramente, para depois então pensar na constituição da família. Não é à toa que a doutora falando, me veio um dado, eu estava indo em busca dele e achei aqui, ó, no censo de 2022, feito pelo IBGE, o número de nascimentos caiu pelo 4º ano seguido, chega ao menor patamar desde 1977. Então, teve uma variação, uma queda de 3,5% em comparado ao ano de 2021. Então, olha só, isso tem tudo a ver, né, com a questão da mulher também vendo isso, né? Então, tendo aí um menor número de filhos, né, também, né, em relação ao passado, né? Porque hoje todo mundo quer primeiro programar a sua carreira, se estabelecer financeiramente, que é justamente onde entra essa questão dos métodos contraceptivos. É a questão do planejamento familiar, né? Você não engravida mais sem querer, você consegue se organizar, você consegue dizer, não, eu vou colocar um DIU de cobre, por exemplo, que dura 10 anos, mas se daqui a 2 eu tiver com tudo organizado, eu tiro e a minha fertilidade volta instantaneamente. Então, é essa questão de você se planejar, de você conseguir se organizar para poder fazer, né, poder organizar a sua família, programar gestações ou não programar gestações. Tem mulheres que fazem inserção de DIU com 10 anos que diz eu só tiro com o outro na mão. Mas tem mulheres que colocam e dizem, não, eu só vou ficar uns 2 ou 3 anos e vou tirar, porque é a época que eu quero engravidar. Então, traz esse conforto para a mulher, essa programação, né? Só lembrando que a gente tem uma taxa de falha, a gente não pode deixar de falar disso. Não existe um método 100%, né? seguro. Nenhum método é 100% seguro. Mas, como eu falei, os LARCs, que são os contraceptivos de longa duração, eles são hoje os métodos mais seguros do mercado. Para você ter uma ideia, o DIU hormonal, né, o DIU medicado e o implante subdérmico, eles superam a taxa de falha da laqueadura, que é um método praticamente irreversível. A gente sabe que tem as tentativas de fazer a religação, a recanalização das tubas uterinas, mas a chance de falha é de acima dos 90%. Então, o implante subdérmico, hoje, a taxa de falha dele é de 3 a cada 1.000 mulheres por ano. A da laqueadura é de 5 a cada 1.000 por ano. Então, assim, ele consegue superar a taxa de falha de um procedimento cirúrgico e é um método reversível, que traz muito mais conforto para a mulher. Algumas param, inclusive, de menstruar, que também é algo que na vida que a gente leva é algo que incomoda um pouco. Então, surge muito essa pergunta. E hoje, em relação abrindo parênteses dessa questão de menstruação, a maioria dos profissionais que estão vindo aqui estão falando muito disso, que há uma discussão muito, né, se é viável para a mulher menstruar ou não, né, justamente por conta de dores, né, de desconforto, enfim. Então já tem mulheres que hoje que não... O que ficar distante da menstruação é um desejo dela, né? Exatamente. Uma das coisas que elas mais perguntam quando a gente está conversando, porque esses métodos também, precisa frisar que eles precisam ser bem indicados. Não é toda mulher que vai chegar e usar um Implanon, não é toda mulher que vai chegar e usar um DIU. Né? O planejamento reprodutivo, ele consiste nisso, no melhor método, no método mais adequado para aquela mulher naquele momento de vida. Né? Então, assim, quando você
você faz a consulta ginecológica, quando você faz a consulta de planejamento reprodutivo, você avalia vários fatores, não só os fatores físicos, né, mas também fatores de ritmo de vida, tudo. Então, esse método, ele precisa se encaixar. Então, uma das perguntas que as mulheres mais fazem quando chegam é: eu vou parar de menstruar? Porque, assim, inclusive, tanto o DIU medicado como o implante subdérmico, eles também auxiliam no tratamento de cólica menstrual, de endometriose. Então, não é só um método contraceptivo, é um método contraceptivo que te traz uma série de benefícios. Muito bem. E aí, a doutora já falou sobre a questão, né, desses benefícios. Hoje, esses dispositivos, eles existem vamos dizer assim, uma contraindicação, né? A doutora já falou sobre que não é 100%, existe todo anticonceptivo vai ter aí uma taxazinha, né, que pode ocorrer a falha, né? E em relação também à durabilidade, né? Por exemplo, a mulher resolveu colocar um DIU. Ele tem um prazo de validade também? Então, queria colocar essas informações. Tem. O DIU de cobre, né, que inclusive é disponibilizado também pelo SUS, né? Ele tem uma durabilidade de 10 anos no organismo da mulher. Isso não significa que, se ela botar o DIU hoje, ela só pode tirar com 10 anos. Se daqui a um ano ela quiser tirar, tira, e a fertilidade volta imediatamente. O DIU medicado, que é o DIU hormonal, ele tem uma durabilidade de 5 anos. Com estudos de até 7, mas comprovado são 5 anos. Já tem estudos que prolongam o uso dele até 7, mas isso é algo que ainda está sendo estudado. E o implante subdérmico, ele dura 3 anos. Então, se você quiser, só faz a troca. Se você não quiser, você faz a retirada. É interessante. E precisa um DIU desse colocado num ambulatório, num hospital, numa clínica, pode ser colocado, num consultório? Qual é vamos dizer assim, o padrão de exigência, né, para se fazer esse procedimento? A gente faz tranquilamente, é um procedimento ambulatorial, todos dois, tanto o DIU quanto o Implanon. Só que o DIU, ele vai fornecer um incômodo maior para a mulher, porque ela vai precisar ficar em posição ginecológica, a gente vai precisar acessar o útero dela para deixar esse DIU lá dentro. Então, assim, algumas mulheres têm uma sensibilidade maior a essa mobilização, né, a esse toque, e outras não. A gente consegue fazer tranquilamente em consultório, mas aquelas mulheres que têm um limiar de dor muito exacerbado, tudo, aí a gente pode fazer a indicação de fazer em ambiente hospitalar com analgesia. Muito bem. Deixa eu aproveitar então para trazer algumas perguntas. Já tem algumas ouvintes fazendo perguntas. Tem um ouvinte dizendo: olha, boa tarde, gente. É verdade que se tomar anticoncepcional ou injetáveis, pode ficar com endométrio pequeno? Já ouviu alguma coisa desse tipo aí, doutora? Como eu lhe disse, são muitos os mitos, né? E às vezes isso faz com que as mulheres não façam a devida adesão ao método contraceptivo. O que acontece com o endométrio é que é o seguinte: fisiologicamente, tem um momento do mês, né, antes da gente menstruar, que esse endométrio ele espessa, ele fica um pouco mais grosso. Quando a gente está menstruada, esse endométrio descama, é isso que provoca o sangramento, né? É como se fosse uma pele fina que recobre o útero por dentro. E aí chega um determinado momento do mês que esse endométrio espessa, justamente para provocar esse processo de menstruação, que aí, quando esse endométrio está mais espesso, se o óvulo for fecundado, é o momento onde ocorre a gravidez, é o momento onde esse endométrio está pronto para receber o óvulo fecundado. Com o uso dos anticoncepcionais, tanto os orais quanto os injetáveis, o objetivo é afinar um pouco esse endométrio. Esse é um dos mecanismos de ação do DIU medicado. Ele afina um pouco esse endométrio e ele fica um ambiente que não é suficiente para que esse óvulo fecundado, para que esse espermatozoide sobreviva ali dentro. Então, assim, é algo que é muito bem pensado, é algo que é muito bem programado. Mas essa questão de diminuir, não, porque o endométrio ele vai ser exatamente do tamanho do útero. Então, assim, tem algumas patologias que podem fazer esse útero aumentar de volume ou diminuir, como endometriose, como miomatose, mas só pelo uso único e exclusivamente
diretamente do anticoncepcional, não. Pode ser o uso do anticoncepcional associado a outros fatores. Muito bem. E claro, né, em caso de alguma dúvida, né, nada melhor do que procurar uma ajuda profissional. Exatamente. Né? Nós estamos lá na Clínica aguardando por todas elas. Olha, tem outra pergunta que chega, né? Eu queria perguntar para a doutora se tem algum problema tomar medroxiprogesterona, porque para quem amamenta, é um ouvinte. Esse palavrão aí é o quê? É um anticoncepcional, né? É um anticoncepcional. É um anticoncepcional que a gente chama de hormônio simples, né? Quem amamenta toma o anticoncepcional justamente à base de hormônio simples. Eu já vi falar que no período de amamentação, né? Tem um tipo de anticoncepcional, isso, especialmente para aquele período, né? Isso, exatamente. E aí são esses anticoncepcionais simples, e aí não tem problema. O que não pode tomar é a pílula que a gente chama de pílula combinada, que aí são vários palavrões, como você disse, mas são 2 hormônios. Não é só a medroxiprogesterona, mas é ela associada a outro tipo de hormônio. Aí essa pílula combinada não é indicada para quem está amamentando, porque ele pode passar pela barreira do leite materno e aí a criança vai estar fazendo uso de hormônio. Olha, tem uma ouvinte aqui que está preocupada, viu, doutora Irli Camelo? Olha, bom dia, Tony, não fala meu nome, não se preocupem as mulheres, se quiserem colocar os relatos, a gente tem todo o sigilo aqui, a gente não vai, né, colocar nome. O que interessa é tirar a dúvida, tá certo? E aproveitem aqui nesse momento Clínica Saúde aqui com a doutora Irli Camelo, que é enfermeira obstetra, viu, gente? Olha, ela está dizendo, olha, eu tenho uma bebê de 10 meses e a minha menstruação não veio ainda. É normal, eu amamento, já estou com medo, né? O ouvinte colocou. É normal esse pós, que está recente, né? 10 meses, então tem 10 meses. Que é justamente ali o período que a mulher se for uma cesariana e tal, demora mais um pouquinho para se recuperar, né? Isso é normal pelo fato dela estar amamentando, né? Normalmente, quando a amamentação também é um dos métodos contraceptivos, que também não é 100% seguro, por isso que a gente complementa com anticoncepcional oral ou com o uso do preservativo, que aí eu faço até um parêntese para a gente chamar atenção sobre isso, né? Porque a gente tem vários anticoncepcionais excelentes com taxas de falhas baixíssimas, né? Mas a gente sabe que o anticoncepcional ele não protege contra as DSTs, ele não protege contra o HPV, que é quem causa o câncer do colo de útero. Então, o ideal, o que se espera, o desejável é que você faça essa combinação, né? Do teu anticoncepcional de longa duração, até porque ele tem uma taxa de falha, junto do preservativo que vai te proteger de outras doenças, certo? Então, quando a mulher está amamentando, nesse momento que ela está amamentando, ela tem também esse processo de anovulação. A amamentação também é um processo hormonal. Então, ela precisa produzir hormônios como ocitocina, como prolactina, para poder gerar o leite materno. E a alta desses hormônios faz com que os hormônios que faz a gente menstruar fiquem em baixa durante esse período. Olha aí, que muito, muito interessante, viu, gente? Tem um ouvinte que está dizendo, olha, eu quero faz a minha pergunta, mas na verdade é um áudio. Eu vou colocar aqui o retorno para a doutora aqui, né? Eu vou tirar aqui só, desligar os microfones, que eu vou colocar então o áudio. Olá, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora. Eu tomo a Perlutan injetável todo mês. É válido por um mês. Toda vez que eu tomo, passa o mês todinho um caroço, cria um caroço no lugar da aplicação, um caroço que quando tipo 4, 5 dias até 8 dias fica dolorido. Aí depois para de ficar dolorido e fica o caroço. Quando é com 2 meses, 3 meses é que some. Isso é normal, doutora? Muito bem, tá aí uma pergunta, né, de que toma o anticoncepcional injetável. Isso, veja só, normal não é.
Criar normal é que ela não tenha problemas com isso. O que pode acontecer? Pode ser um uso prolongado desse contraceptivo injetável, que aquela região já está fragilizada, né, por tantas doses, né? Ela poderia, inclusive, reavaliar a troca desse contraceptivo por algum outro, porque é nesse momento que a gente precisa entender, quando a gente precisa mudar, é nesse momento que eu falo para você do planejamento reprodutivo, né? Se está causando um problema, se está causando um transtorno, então é um método que não está muito adequado para você. Então, assim, pode ser por essa questão da região já estar fragilizada, de muito tempo tomando a medicação, pode ser, e com certeza é a reação do organismo, porque essa medicação é um corpo estranho e o teu organismo vai entender como que aquilo ali não pertence a ele. E aí vai tentar, de alguma forma, rejeitar. Algumas pessoas absorvem muito mais rápido, outras pessoas demoram um pouco mais. Então, assim como o DIU, assim como o contraceptivo injetável, assim como qualquer outra medicação injetável que você possa tomar, né, pode causar essa reação local. Isso é muito interessante. Eu tenho observado aqui que muita gente está tomando, né? Toma o anticoncepcional, o que o oral, né? De forma oral, que é o comprimido, né? A pílula. E como a gente está colocando aqui, o tema também é sobre anticoncepcional de longa duração, ou seja, o DIU, o implantezinho, né? Que é o Implanon. Acho que é bem interessante que as mulheres até possam avaliar, né? Colocar, porque pelo que eu estou percebendo aqui nas perguntas, muita gente reclamando, né? Quando aparecendo alguma coisa estranha, eu já vi 2 perguntas aqui falando, olha, eu tomo anticoncepcional há 12 anos, mas sinto muito enjoo, vômito, né? Bastante. Tomo o ciclo 21, que esse também é um tradicional, né? Isso. Então, assim, acho que pode ser avaliado por essas mulheres também, né, doutora, o seguinte, você está tomando, não está se sentindo bem, então vai, né, volta para o profissional, né, para poder fazer uma avaliação e ver essa possibilidade, né, do DIU, porque o DIU você não vai ter preocupação em ter que tomar, né? Tem que seguir a cartelinha. Eita, esqueci, meu Deus do céu, e agora, né? Essa é uma das grandes vantagens, assim, o teu dia a dia, né, a tua vontade não interfere. E aí o que acontece muito quando se toma anticoncepcional oral também, causa muito esses enjoos, e esses enjoos faz com que alguém diga, hoje eu não vou tomar, só vou tomar amanhã. E aí essa tomada incorreta faz com que venha uma gestação indesejada. Então é interessante que procure ajustar, que mesmo que seja um método contraceptivo oral, que tente mudar para um outro, ou se não está se adaptando ao contraceptivo oral, tenta um de longa duração. Isso é interessante. Outro, olha, eu uso, o pessoal hoje está fazendo a propaganda dos anticoncepcionais aqui, viu? Olha, eu uso merchandise gratuito. Exatamente, eu vou mandar um boleto para cada farmacêutica dessa, vai ter que ser o jeito. Olha, Neovilar, mas é brincadeira, gente, eu sei que é para poder facilitar na informação. Olha, eu uso o Neovilar há 11 anos, né? O que a doutora tem a dizer sobre esse anticoncepcional, mas eu estou sentindo muitas dores de cólicas. Então, outra pessoa também que está, e como a doutora falou, infelizmente parece que tem aí vamos dizer assim, é uma reação, né, desses anticoncepcionais. Esse aí a doutora conhece também, é bem utilizado, esse Neovilar? Conheço, a pílula combinada, como eu falei para você, a junção de 2 hormônios. Talvez a cólica menstrual não esteja associada diretamente ao uso do contraceptivo. Ela precisa fazer uma avaliação, precisa fazer uma consulta, precisa procurar um profissional para avaliar o que está causando essa cólica menstrual. Se é o uso do contraceptivo, certo? Se é alguma outra causa fisiológica, alguma endometriose, alguma miomatose uterina, né? O que está acontecendo com esse processo? Porque é um processo, todo um processo para poder a mulher menstruar. O que está acontecendo nesse processo? Às vezes tem mulheres que não descamam o endométrio por inteiro, como eu falei para você, que ele descama e causa a menstruação. E tem mulheres que descamam e não descamam por inteiro, então aquele resíduo que fica causando essa cólica, principalmente no final da menstruação. Então precisa avaliar o que está levando a essa cólica menstrual. Muito bem. Outra, não diz meu nome, mas porque quando tem a pausa do anticoncepcional e eu retomo a cartela, me sinto muito mal, ânsia, né, mal-estar, então mais outros sintomas do que a gente está falando aqui. Então, como a gente está batendo muito nessa tecla, né, eu acho que pode até tem
tanto vamos dizer assim, na rede privada, como também tem esse de cobre, que é oferecido pelo SUS, né? E enfim, então tem outros mecanismos, né? Eu acho que é interessante que as mulheres não sofram bastante. Quando você vai olhar, é 14, 12, 11 anos tomando, né? Então, imagina aí você passar desse tanto de tempo sentindo essas coisas que podem estar relacionadas, sem contar que o DIU de cobre, ele tem a grande vantagem de não ter hormônio nenhum. Então, você está tomando uma pílula combinada, que são 2 hormônios, entendeu? Eu fiquei curioso agora. E como é que ele funciona, então, para não deixar o espermatozoide passar? Ele funciona, o mecanismo de ação do DIU de cobre é muito parecido com o DIU medicado. São apenas substâncias diferentes, né? Como o nome já diz, o DIU de cobre, ele vem preparado com cobre, e o DIU medicado vem preparado com hormônio. Então, ele provoca uma alteração nesse endométrio, ele espessa o muco cervical da mulher, né? Aquele molhado que fica na calcinha, ele fica muito mais espesso. Então, como ele fica espesso, ele impede a passagem do espermatozoide, porque ele não tem mobilidade suficiente para nadar. Né? Que literalmente ele nada para nadar nesse muco mais espesso. Entendeu? Entendi. Então, ele provoca essa alteração no endométrio, e aí a gente chama de ambiente inóspito, né? Para poder o espermatozoide sobreviver. Muito bem. Quem está lhe mandando um abraço aqui, parabenizando pelas informações, é a Vandelma Cordeiro, é lá de Carnaíba, que acompanha a gente, né? Então, um abraço aqui para Vandelma, tá dizendo: Ihle Camelo, ótima profissional, parabéns pelas informações. Tem outros ouvintes aqui para a gente poder. Tá dizendo, já tem um ouvinte aqui dizendo: homem inteligente faz vasectomia, tá vendo? Já estão fazendo aí a provocação nos homens. De longa duração irreversível. Exatamente. Então, olha aí. Deixa eu colocar aqui, que seria a minha próxima pergunta, né? Para a doutora, gente. O ouvinte está dizendo: boa tarde. É normal o organismo não aceitar o DIU, né? Coloquei 2 vezes e ele expulsou, tive que tirar. Existe também essa possibilidade, doutora, de acontecer isso? Existe. Assim como eu falei, né, da ação local da medicação intramuscular, o DIU é um corpo estranho. Então, imagina, a gente coloca um espinho no dedo, o organismo fica ali tentando, enquanto não expulsa, a gente não sossega, é isso? Então, assim, o DIU é um corpo estranho. E, a princípio, o teu organismo vai entender que precisa expulsar aquele DIU. Como ele foi feito, como ele foi projetado para estar naquele ambiente, a tendência é que tenha esse método de adaptação, né? Quando a gente coloca o DIU, o útero ele começa a provocar contrações, né? Como se fossem contrações de cólica, como se fossem contrações de parto, para tentar expulsar aquele corpo estranho dali. Como ele foi feito, ele foi projetado para permanecer naquele ambiente, a tendência é que o organismo abrace e se acostume com ele. Mas, como eu falei, nada é 100% seguro, nem todo organismo vai reagir igual, e algumas mulheres realmente têm a expulsão. E aí é onde a gente vê a questão de tentar um outro método. Isso. E aí é onde entra, para a gente aproveitar e falar agora, do Implanon, né? Isso. Ele pode ser uma possibilidade. Ele também, o Implanon é fácil de aplicação. Como é que ele funciona? Muito para se colocar? Feito ambulatorialmente também. Eu vejo que tem muitas mulheres jovens que estão colocando o Implanon. Isso, a gente faz também aqui na Clínica A. Ele é um implante subdérmico, ele é um bastão de plástico medicado com etonegestel, que é hormônio, e ele é de 4 centímetros por 2 milímetros. É feito um anestésico local na região. Parece um grãozinho de arroz, né? Isso, ele é bem miudinho, né? Isso, aí ele é feito na região do antebraço com anestésico local, procedimento completamente indolor. A paciente só vai sentir a primeira picada da agulha para fazer o anestésico. Depois que você faz o primeiro anestésico, é muito tranquilo. É procedimento que a gente faz assim. A consulta até entender que a mulher pode usar é muito mais demorado do que o procedimento. Sim, o procedimento não leva 2 minutos. Olha aí, tá vendo? E a questão da duração dele, da durabilidade? São 3 anos. 3 anos. São 3 anos. Então, 3 Aí anos. também ajuda na diminuição das cólicas menstruais. Boa parte das mulheres fica sem menstruar, diminui os sintomas de TPM. Então, como eu te disse, não é só um contraceptivo. Vixe, Maria, então a mulher vai deixar de brigar em casa, né? Isso também. Porque tem mulheres que ficam com o nervo à flor da pele, né? Na TPM. Como boa parte das mulheres, elas passam a não
menstruar. Então, assim, algumas mesmo não menstruando ainda fica com algum sintoma leve de TPM, porque o que causa a TPM é essa questão desse vai e vem de hormônio, né? Você produz hormônio para espessar o endométrio, aí você produz hormônio para ele descamar, aí você produz hormônio para amadurecer o óvulo, aí você produz hormônio para segurar esse óvulo fecundado. Então, esse vai e vem é quem causa todos esses sintomas de TPM. E aí, quando você passa a não menstruar, a tendência é que esses sintomas diminuam. Olha aí, são dicas valiosas, viu, gente? E olha, e bem interessante, né? A doutora Irley Camelo, gente, ela é enfermeira obstetra, né? E aí, todos esses procedimentos, eles são como é que eu posso dizer? Não não é uma recomendação de outro profissional, né? É demanda espontânea, ou seja, você mulher, você pode chegar lá no consultório dela, que é outra realidade hoje. Pernambuco liberou, né? Acho que já tem quantos anos isso, doutora, já? A resolução do COFEM, que é o Conselho Federal, é de 2018, né? Mas aí o COFEM liberou, né, normatizou, na verdade não é liberar, é normatizar a palavra, o funcionamento dos consultórios de enfermagem em vários segmentos. Eu que segui por essa linha de saúde da mulher, mas desde 2018. Mas outros, Pernambuco, né? É um dos estados que mais cresce em número de consultórios de enfermagem, principalmente no sertão. Coisa boa. E o consultório da doutora Irley Camelo tem vários serviços, né? Não é só a questão, né, da saúde da mulher em relação aos anticoncepcionais, ao DIU, ao Implanon. Eu vi também que faz também a questão da prevenção do câncer de colo de útero. Tem todas essas orientações voltadas para a saúde da mulher lá, né? Isso, a gente faz a coleta da citologia, né? A gente vivenciou agora o Março Lilás, que é o mês de conscientização, é quando todos os holofotes estão voltados para a questão da prevenção do câncer de colo de útero, né? E vale, assim, chamar a atenção para que isso não seja só no mês de março, né? Nós mulheres precisamos nos cuidar, né? O HPV, que é quem causa o câncer de colo de útero, né? Existem vários subtipos, né? E assim, você pode ter contato com ele hoje e ele só ser descoberto daqui a 10 anos, quando ele já está causando uma lesão. Então, esse rastreamento, né, essa coleta de exame preventiva anualmente é muito importante para que a gente consiga, se tiver tido contato com o vírus, né, começar a tratar a lesão na fase inicial, que tem 100% de chance de cura. Olha aí, então isso é muito importante. Eu tô, assim, a gente já está chegando aqui na reta final da entrevista, mas só chegando pergunta aqui, e eu de olho aqui, e perguntas interessantes, né? Chegou um aqui dizendo, olha, se eu trocar o anticoncepcional por um DIU, vou estar fazendo certo para evitar a trombose? Tem alguma relação com isso? Trombose, já faz 20 anos que toma, né, o anticoncepcional. Isso, tem alguns estudos que falam, né, que o uso do contraceptivo associado a outros fatores, como fumo, né, álcool, pode causar, leva um risco, né, elevado de causar trombose. Então, o DIU de cobre seria uma boa opção. E como você falou, a gente tem no SUS, a gente tem inclusive um ambulatório de DIU aqui no OSPAN. É bacana, um ambulatório de DIU feito por enfermeiros. Tá vendo aí, que bacana. E é uma informação que a gente não tem, né? Não tem conhecimento, e é bom que as mulheres que que por acaso não tenham aí como disponibilizar, né, ainda um valor para poder adquirir na rede privada, assim, de forma imediata, né? Vai para o SUS, espera um pouquinho, né, para poder, porque tem todo um processo, né? Mas tem essa oportunidade. E aí a última pergunta, prometo, né? A ouvinte está pedindo aqui para dizer o seguinte, olha, pediu para não ser identificada, obviamente a gente não vai identificar nenhuma mulher, está dizendo que ela fez esterectomia e está dizendo que quando vai fazer higiene íntima, diz que dói na região, e diz que também quando mantém relações sexuais dói muito. Tem a ver mesmo com esse procedimento de esterectomia? Veja só, a esterectomia, ele é um procedimento mais alto, ele não é a nível de canal vaginal. O útero, ele fica acima do canal vaginal. Agora, é uma cirurgia de grande porte, a gente precisa, para dizer se tem essa relação ou não, a gente precisa saber em que condição essa esterectomia foi feita, né? Qual foi a indicação dela, se tinha alguma lesão a mais que não fosse só no útero,
útero, que fosse em alguma outra parte que pudesse ter pego. Mas às vezes também, Tony, tem muito da questão, como eu te falei, de mito. E aí o medo, o disse-me disse de que a vizinha fez e ficou doendo, e ela me diz, e eu internalizo isso e eu começo a sentir dor. E o psicológico, ele contribui então, muito, né? Vale muito a pena ela procurar um profissional, né? Talvez até o profissional mesmo que fez a cirurgia, para entender como foi. Qualquer profissional vai conseguir ajudar ela, qualquer profissional da área, né? Mas provavelmente quem fez a cirurgia vai ter mais essa peculiaridade de como foi feita a cirurgia, em que condições, para poder ajustar. Muito bem. Me diga uma coisa, então as mulheres que quiserem procurar a doutora Irley Camelo, enfermeira obstetra, no seu consultório, lá na Clínica, como é que faz? Qual é os dias de atendimento para a gente fechar aqui? Se tem um número de contato também? A gente está com os dias de atendimento nas quartas-feiras, a agenda aberta aqui para Serra Talhada é nas quartas-feiras. Quando tem agenda em algum outro dia que eu consigo atender, eu venho, porque além disso eu também sou funcionária pública. Então, aqui na Clínica a agenda fica aberta todas as quartas-feiras. Muito bem. Então, é o dia todo? De manhã até o finalzinho à tarde. Muito bem. Doutora Irley Camelo, muito obrigado por ter vindo. Bate-papo muito bom, proveitoso. Não é à toa que a gente viu aqui muitas perguntas, muitas dúvidas. Fizeram uma pergunta aqui que eu vou deixar. O ouvinte já apagou, viu, amigo? Eu não poderia trazer essa pergunta agora, porque é um tema polêmico, né? E depois eu ia até compartilhar fora do ar aqui com a doutora, para depois a gente pudesse até marcar para ela vir falar especificamente dessa situação, né? Que tem a ver com aquele caso daquela menina, com um jogador, né? Que teve uma perfuração, né? E que ela acabou morrendo devido a isso. Então tem muita gente curiosa para saber como é que aquilo pôde acontecer, né? Então vamos preparar aqui a doutora para depois a gente trazer desse assunto. Mas olha, muito obrigado, viu, doutora, pela disponibilidade, e mais uma vez parabéns aí pelo seu trabalho, e continue aí ajudando muitas mulheres. Sou eu quem agradeço a você, Tony, a toda a equipe da Clínica, né, aos ouvintes. É sempre uma grata satisfação a gente poder dividir informação, a gente poder difundir informação, que às vezes a gente percebe que a não adesão, ela acontece justamente pela informação levada de forma equivocada. É verdade. Então, um espaço como esse, onde a gente pode esclarecer as dúvidas, onde a gente pode responder as perguntas, é de suma importância. Eu quem sou muitíssimo grata. Muito